A radiestesia em terapia holística é muito aplicada atualmente e podemos utilizá-la para diagnosticar vários problemas no nosso cliente. A palavra radiestesia é a união de dois termos. Radius, que vem do latim e significa radiação, e aestesis, de origem grega e que significa sensibilidade, indicando assim a sensibilidade às radiações. Utilizando instrumentos específicos, como o pêndulo, por exemplo, a radiestesia capta as vibrações do nosso campo bioenergético, que trabalha com as dimensões vibratórias mais profundas do corpo humano e de tudo que o cerca. E desta forma, nós podemos encontrar possibilidades para corrigir possíveis alterações a fim de promover o equilíbrio, o bem-estar e melhor qualidade de vida da pessoa que está sendo tratada. Tudo no universo é uma fonte de energia que ressoa em certa frequência ou uma combinação de frequências com outros elementos. E nosso corpo é feito de um número incontável de átomos e moléculas, representando vários elementos. Cada molécula elementar ou átomo ressoa em harmonia com outra, quando estamos em perfeito equilíbrio. Acontece que em determinadas situações, em todo momento, estamos expostos a energias nocivas, como por exemplo, as ondas eletromagnéticas de rádios, TV, antenas, celulares, micro-ondas, enfim, vários tipos de energias, inclusive naturais. A energia do próprio centro da Terra, que é chamada energia telúrica, e as energias cósmicas, que vêm dos astros como o Sol, planetas, estrelas, enfim, nós estamos o tempo todo sendo bombardeados por influências eletromagnéticas. Essas influências podem gerar uma série de desequilíbrios orgânicos no ser humano. Elas passam sobre nossos corpos da mesma forma que somos afetados pela radiação do Sol, da Lua, da Terra e, como sabemos, também das outras pessoas que geram seu próprio campo energético. Mesmo pensamentos criam energias que se irradiam através dos nossos corpos. O pensamento é pura energia. Os pêndulos e outros instrumentos radiestésicos detectam emissões de energia, fornecendo ao terapeuta as informações necessárias ao seu trabalho, através de oscilações, movimentos que são pré-definidos, onde a pergunta feita com auxílio dos pêndulos pode traduzir a resposta num binômio, sim ou não. Na realidade, a radiestesia pode ser dividida em 3 aspectos. O primeiro aspecto diz respeito à reação física para frequências e radiações universais de elementos ou combinações de elementos naturais ou artificiais que existem no nosso ambiente físico. O segundo ponto são as reações emocionais aos pensamentos, condições e atitudes de outros que se impõem a nós, ou de forma individual ou de forma coletiva, e também de nós próprios. Nossos próprios pensamentos geram uma energia, uma frequência, uma vibração que também pode nos atingir. E frequentemente, intuitivamente, também podemos detectar os processos radiestésicos através de eventos que estão fora da nossa percepção linear do tempo, como a consciência física ou a realidade quântica. Com a nossa atitude e conhecimento do assunto, que nos dirá definitivamente se seremos bem-sucedidos no trabalho radiestésico ou não. E também o quanto poderemos desenvolver esse precioso instrumento em prol do benefício, do bem-estar e da qualidade de vida humanas. Então, o trabalho radiestésico é muito e principalmente um trabalho sensitivo às energias, às influências internas e externas que nos cercam. O pêndulo egípcio é a forma mais antiga de pêndulo. Foi encontrado em várias tumbas egípcias.
Na origem, ele é um amuleto, e seu nome original é Ouadige. Era o cetro das deusas egípcias. Seu nome significa o verde profundo e é a representação de um talo de papiro, simbolizando o poder e a eterna juventude. O pêndulo egípcio hoje ainda é muito utilizado e apreciado pelos radiestesistas por sua sensibilidade. É um pêndulo de madeira muito sensível para os trabalhos radiestésicos. O pêndulo cromático, chamado cone virtual, é um fantástico pêndulo e é um dos mais preciosos para os radiestesistas, porque oferece uma grande precisão. Ele foi desenvolvido na França por dois renomados pesquisadores da radiestesia, o Belisal e o Chaumery. O pêndulo cone virtual é constituído de uma haste de madeira com pontas cônicas graduada com as cores do espectro da forma. Ele possui também um disco de madeira que percorre a haste longitudinalmente, sendo preso por um pino. Seu fio de sustentação deve possuir 3 nós, determinados pelo seu usuário em função de sua sensibilidade radiestésica. Segurando no nó inferior, podemos trabalhar com as energias biométricas, sintonizando a onda ou a cor pessoal. Segurando no nó intermediário, podemos trabalhar com as energias ou ondas de forma de objetos em geral. E segurando no nó superior, podemos trabalhar com as energias ou ondas de cor. Ele pode ser aplicado também na geobiologia para detecção de energias do solo, utilizando o segundo nó e graduando na extremidade superior. Um outro pêndulo cromático é o conhecido Minditron. Criação de Antônio Rodrigues, permite a detecção das 12 cores do espectro de ondas. Diferencia-se dos demais pêndulos cromáticos por sua simplicidade de execução, por sua boa distribuição de peso e por sua facilidade de manuseio. Ele pode ser utilizado em substituição ao pêndulo de cone virtual com muita facilidade e boa utilização. O pêndulo cilíndrico é uma criação de Jean de la Foyer, indicado para um uso geral. Duas ranhuras paralelas e equidistantes do furo central asseguram a despolarização do material com que foi confeccionado. Este pêndulo deve ser completado com uma camisa confeccionada em papel branco, presa à volta do pêndulo por meio de um elástico ou até mesmo colada. A camisa portará a palavra, o símbolo, o objeto da pesquisa. É muito utilizado na radiestesia cabalística. Antes de utilizarmos o pêndulo para fazermos as perguntas para os nossos trabalhos terapêuticos, devemos primeiramente treinar com o nosso pêndulo, para que nós possamos estabelecer uma íntima relação radiestésica com ele e sabermos como ele vai agir diante das nossas perguntas. Podemos primeiramente segurar o pêndulo e colocá-lo acima deste gráfico na zona neutra para recarregar e depois podemos fazer as nossas perguntas, colocando primeiramente no lado positivo e ver se a resposta vai ser positiva se ele girar para o sentido horário. Depois voltamos para a zona neutra para recarregar o pêndulo e novamente vamos colocar o pêndulo no outro lado, no lado negativo, e fazer a pergunta. Se ele girar no sentido anti-horário, significa que a resposta é negativa. Este é um treino que nós fazemos para estabelecer uma relação íntima com o nosso pêndulo. Uma forma também de utilizar o pêndulo para consulta, por exemplo, é colocando de um lado o testemunho ou o nome da pessoa ou a foto da pessoa e do outro lado, por exemplo, uma medicação, um remédio homeopático ou floral e perguntar com o pêndulo se essa medicação, se essa indicação terapêutica
é adequada para o tratamento daquele testemunho, daquela pessoa. Se o pêndulo ele se movimentar no sentido vertical, significa que ele está na neutralidade, ou seja, não é indicado para sim ou para não. Mas se ele se movimentar na horizontalidade, significa que esta indicação terapêutica está condizente com a frequência do testemunho ou da pessoa para a qual foi feita esta consulta. Existem outros instrumentos também usados na radiestesia. A forquilha é um dos mais antigos também que se tem conhecimento. Esse é um instrumento de radiestesia muito utilizado para achar fontes minerais e também fontes de água. Os antigos utilizavam muito esse instrumento e até hoje ele é utilizado também para essa finalidade. O dual rod consta de duas varetas em forma de L que, seguradas pela perna menor do L e mantidas de forma paralelas e na horizontal, devem se cruzar no momento da sintonia. Este tipo de vareta a 90 graus é a preferida por todos os radiestesistas que trabalham na pesquisa de desequilíbrios telúricos, dentro ou fora das casas. Desequilíbrios telúricos são aqueles relacionados à geopatia da Terra. O aurímetro foi inventado e desenvolvido ao longo de um período de 22 anos antes de 1952 por Werner Cameron. Em seu trabalho, ele adquiriu fama internacional com a invenção de um objeto bastante necessário no campo da radiestesia. O aurímetro, criado por Cameron, ele tem 5 funções distintas da radiestesia e que substitui a necessidade da utilização de hastes, varetas, pêndulos e comutadores de garfo tipo swing, por exemplo. Para usar um aurímetro, a gente deve segurar o instrumento de forma suave em qualquer uma das mãos entre o dedo indicador e polegar. Nós devemos manter o aurímetro paralelo ao solo, no sentido horizontal, e aguardar até que o movimento pendular aconteça de forma natural e ele comece a parar. Você deve manter o aurímetro equilibrado, mas não pode tocar na mola ou na haste do instrumento. Isto porque os movimentos naturais devem acontecer sem qualquer indução. Um ponto importante é que você deve se manter relaxado, física e mentalmente. O aurímetro deve ser aproximado lentamente do elemento que você quer mensurar. É normal que com a aproximação do instrumento, a haste tenha alguma reação. A interpretação do aurímetro, como o próprio nome sugere, é através da sua frequência nas auras humanas, em pontos de acupuntura, os chamados acupontos. Esses pontos de estresse da coluna vertebral, taxas, assinaturas, furos áuricos ou áreas enfraquecidas do corpo podem ser detectadas através do mapeamento radiestésico utilizando o aurímetro. Em radiestesia, testemunho é algo de qualquer natureza e origem que possa representar por homologia ou analogia uma pessoa, um objeto ou um ser e que permita sintonizá-lo por ressonância durante o ato radiestésico. O testemunho deve ter a natureza exata do objeto procurado e serve para sintonizar o subconsciente do operador do objeto. Os testemunhos podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais são obtidos a partir de amostras provenientes dos seres vivos e do reino mineral,
como uma amostra de água para prospectar o mesmo mineral. Através de um testemunho, seja cabelo, sangue, saliva, impressão digital, foto, etc., podemos procurar a pessoa a que ele pertence ou ainda diagnosticá-la, sendo que os primeiros são naturais e os dois últimos são sintéticos. A partir destes elementos diferentes daqueles que irão representar o que fazem por síntese, podemos realizar o trabalho da análise radiestésica ou radiônica. Já os testemunhos impregnados adquirem suas propriedades radiestésicas pelo seu contato mais ou menos prolongado com pessoas ou substâncias. Antes de utilizarmos os testemunhos para o trabalho de radiestesia, precisamos fazer primeiro alguns procedimentos. Um deles é a limpeza através do gráfico desimpregnador e o outro é a valorização do testemunho através do gráfico decágono. O relógio radiestésico é uma ferramenta para medir o tempo necessário de permanência de um testemunho sobre a placa. Ele ajuda nas consultas sobre a saúde de alguém ou da pessoa que está utilizando o gráfico, assim como conferir o estado dos chakras. O relógio oferece respostas claras e objetivas sobre qualquer questão energética, usado junto a tratamentos terapêuticos, até mesmo em investigações arqueológicas. O decágono é uma das formas privilegiadas que materializa as influências de uma palavra testemunho. O decágono é o símbolo da materialização das coisas e seus 10 lados correspondem a alguns aspectos: o pensamento que presidiu a realização, o verbo que o evoca, seja nomes, seja símbolos, a substância, as energias que aglomeram esta substância, o magnetismo e raio fundamental, o número, a série, a espécie a qual pertence a coisa, o seu caráter, o caráter e propriedades próprios da coisa em análise, as impregnações, as sintonias, as ressonâncias, o estado passado da coisa, o estado futuro desta mesma coisa, várias significações importantes, os quais o decágono ele materializa essa simbologia. Os gráficos radiestésicos têm, antes de tudo, uma finalidade simplificadora. Ao invés de utilizarmos testemunhos naturais ou mesmo artificiais, podemos usar um gráfico e, num espaço menor, podemos, com toda certeza, pesquisar todos os elementos que nos interessam. O gráfico ainda oferece uma vantagem, pois pode incluir fenômenos cujo testemunho natural ou artificial seria de difícil obtenção. Além do que, pode-se colocar no gráfico setores vazios para a colocação de elementos ainda desconhecidos, ou então um setor com a palavra outros, por exemplo, e com isso poderemos saber se algum outro elemento, seja cor, energia, substância ou outras coisas, possam estar influenciando energeticamente o nosso cliente. A resposta procurada faz sempre parte da pergunta para a qual o gráfico nos aponta a resposta. O gráfico funciona sempre como um separador de influências, nos permitindo uma sintonização adequada do elemento procurado. O gráfico também é um sintonizador, separador de padrões energéticos emanados do testemunho e que são informados ao pêndulo pela mente do operador. Ainda que se opere por simples radiestesia mental, isto é, sem o uso do testemunho, o gráfico sempre funcionará como um excelente facilitador do trabalho radiestésico.